Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 11. Vamos ler aqui do 1 ao 9. Amém? Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: O povo é um, e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso o Senhor chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Começo com uma pergunta. Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum? Para quem conhece, isso é a letra de uma música. É uma música não muito congregacional, mas tem uma letra muito edificante. Pelo menos para mim. E eu, ao escutar essa música, isso ficou martelando na minha mente alguns dias, e até a gente parar na meditação em Gênesis 11. Na verdade, não foi que isso tenha sido leitura dessas semanas, mas alguns dias tenho meditado nesse versículo. E esse vai ser o tema da mensagem, meus próprios meios. E por que isso, falando sobre a Torre de Babel? A gente vai conhecer aqui, nós vamos ver que esse povo, todo mundo tinha uma só língua, e esse fato ele se passou, ele está sendo contado em Gênesis 11, mas se for contar uma ordem cronológica, isso aí estaria mais ou menos no início do capítulo 10, digamos assim, né? Porque antigamente o povo ele tinha uma só língua. Então, creio eu que entre o 4 e o 5, entre o versículo 4 e o versículo 5, estaria acontecendo essa passagem que nós conhecemos como a passagem da Torre de Babel. E o que acontece? A gente vai... Há algumas características que são muito interessantes naquele povo ali. O povo era unânime no falar e no pensar. Desculpa, irmãos. O povo era unânime no falar e no pensar. Eles não só falavam a mesma língua, mas todo mundo tinha a mesma mentalidade, como descrito no versículo 1 e no versículo 2. E era um povo muito disposto, só que para o mal. O povo era predisposto à maldade. Eles simplesmente tiveram a audácia, a petulância de tentar construir uma torre que chegasse até o céu. Em outras palavras, eles queriam ir para o céu a pé. Afinal de contas, não existiam elevadores. Como eles iriam subir, iriam transitar por aquela torre? Sim, eles queriam ir para o céu a pé. Pelos seus próprios meios, eles tentaram chegar ao céu. Pela própria força do seu braço, o povo se uniu para tentar se religar ao céu de uma maneira que
Claro que isso nunca iria surpreender a Deus, mas, sinceramente, acho que isso nunca passaria pela nossa mente hoje, tentar chegar ao céu a pé. Pois bem, eles tentaram fazer isso. Eles eram petulantes, eles eram orgulhosos, eles eram presunçosos a esse ponto. Né? Tão autossuficientes, achando que poderiam chegar ao céu sozinhos sem morrer. E não só isso, a gente, quando vê na palavra de Deus falando sobre torres, nós lembramos sempre das passagens que falam sobre os sentinelas. Né? Os sentinelas da cidade eram quem? As pessoas que ficavam no alto da torre, olhando para os inimigos, né? Eles olhavam distante, e quando viam algum exército inimigo, eles saíam gritando que os inimigos estavam vindo. E o engraçado é que até o rei se dobrava diante da palavra do sentinela. Porque se o povo estivesse descansando e o sentinela gritasse, os inimigos vêm a caminho, até o rei se levantava. Mas isso aí pode ser um assunto para algum outro dia. Mas o fato é que eles queriam construir essa torre para fazer o seu nome famoso, para que não se dispersassem sobre a terra e, no final das contas, de lá de cima poderiam estar olhando tudo. De lá do mais alto dessa torre, eles poderiam estar controlando toda a cidade ou controlando toda a terra. Porque o objetivo deles não era somente para aquela cidade, mas o objetivo deles era para que toda a terra visse essa torre. E eles, como os criadores, eles, como as pessoas que tiveram essa mirabolante ideia, estariam no controle de tudo. Não somente chegar ao céu a pé, mas tentar tomar o lugar de Deus e ter o controle sobre todas as outras pessoas. E quando a gente fala de torre, a gente pode lembrar de Provérbios 18:10. Vamos abrir? Pelo menos para comprovar o que se está falando, o lugar que eles tentaram tomar. Provérbios 18:10 vai dizer: torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e fica seguro. Então isso comprova que o fato de construírem a torre, eles estavam, na verdade, de maneira subliminar, tentando tomar o lugar de Deus. Tentando ser essa torre, tentando tomar o controle dessa torre forte que é o Senhor. Interessante isso. E o Senhor, ao descer para ver a terra, em primeiro lugar aqui a gente vê uma manifestação da Trindade, né? Porque afinal de contas o Senhor desceu, ele disse: desçamos e confundamos. Então o Senhor está falando no plural, não está falando no singular, ou seja, tem mais de um envolvido ali. Tem mais de um envolvido nisso. E o Senhor, ele simplesmente ele não saiu do céu e desceu para dar uma voltinha na terra, mas ele se atentou para isso. O nível de maldade estava tão grande naquele momento, que isso fez o Senhor se atentar e olhar com certo olhar de espanto. Bom, a gente quando está espantado diz: meu Deus, o que Deus diz quando está espantado? Não sei. Mas isso causou espanto no Senhor. De olhar para aquilo e a gente não pode deixar isso acontecer. Então o Senhor confundiu aquele povo. Ele confundiu aquilo. Confundiu eles. E dentro disso a gente pode ver que a construção da torre, a gente pode resumir que a construção da torre revelou a primeira intenção do homem, que era o quê? Ficar famoso e tomar o lugar de Deus. Ser a torre forte que Deus é. Outro ponto a gente vai ver aqui, a gente vai falar sobre construção de tijolos. E o que significa isso? Essa torre de Babel, ela foi a primeira construção de tijolos citada na Bíblia. Pelo menos a primeira que eu achei.
Não, mas falando sério, eu não vi outras construções de tijolos citada na Bíblia antes da Torre de Babel. E lembrando que antigamente as construções eram feitas de pedras, não eram de tijolos. A primeira citação foi a da Torre de Babel e a segunda citação de construção de tijolos, vamos ver ali em Êxodo 1:14. E depois vamos ler Êxodo 5:17. Êxodo 1:14 vai dizer: assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. Êxodo 5:7. A gente vai passear um bocadinho hoje, tá, gente? Êxodo 5:7 vai dizer: daqui em diante, 5:7, olhando a colinha. Êxodo 5:7. Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. Vamos ler o 8 também? Deles, porém, exigireis a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam, nada lhe diminuireis dela. Eles estão ansiosos e por isso que clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então nós vemos, em primeiro lugar, uma relação de construção de tijolos. Nós estamos falando aqui de trabalho opressivo. O povo de Israel, preso no Egito, trabalhava construindo tijolos e para o faraó oprimir mais o povo, para que o povo não pensasse em liberdade, mandou eles fazerem mais tijolos. Então, falando de trabalho humano, trabalho opressivo que desagrada ao Senhor. Trabalho que distancia o homem do Senhor. E agora a gente vai ver uma outra relação de construção de tijolos. E essa foi a última vez que eu vejo a Bíblia citando sobre tijolo. A última que eu vi, né? Não sei se é a última de verdade. Mas em Isaías 65, 2 e 3. Vamos lá? Isaías 65, versículos 2 e 3. Quem achou diz amém, quem não achou diz escola dominical. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita continuamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Aqui nós vamos ver uma representação de um trabalho humano para uma falsa religiosidade. Altares que antes eram construídos de pedra, aqui eles estavam construindo com tijolos, causando a ira de Deus. Claro que há também outro significado do sacrificando em jardim, do sacrifício em jardim. Mas vamos nos prender nessa questão aqui de tijolo. E lembrando que o tijolo é feito de barro e o Senhor fala conosco em Ezequiel que nós somos como barro na mão do oleiro. Então a gente está falando aqui de trabalho humano opressivo e que desagrada ao Senhor. A gente está falando de trabalho que eles tinham, de um trabalho que eles tinham que, mostrando aqui nesse versículo, uma falsa religiosidade. Uma construção de altar fora dos padrões do Senhor, pelas suas próprias mãos, à sua própria maneira. E como a gente pode ver, se a gente for, para a gente contextualizar, um altar de tijolo? Afinal de contas, quantos aqui já ouviram essa expressão: eu adoro a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu tenho a fé do meu jeito? Do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito.
Não importa o que a Bíblia diz necessariamente. Importa o jeito que eu penso, e Deus conhece meu coração e sabe que eu sou gente boa no final das contas. Eu tenho meu jeito de servir a Deus. Eu tenho meu jeito de orar. Esse negócio de Bíblia eu não curto muito não, porque afinal de contas a Bíblia é coisa do passado. O meu negócio é falar com Deus aqui tete a tete, porque eu sei que Ele está me ouvindo. Quantos aqui já ouviram coisas desse tipo? Estamos diante da construção de altares de tijolos. E voltando aqui, esses altares estão falando sobre trabalho que não agradou a Deus. A gente está falando aqui de uma falsa religiosidade. Falsa religiosidade. E essa construção desse altar estaria intimamente ligada a essa construção da torre. Enquanto no altar o povo estava fazendo um sacrifício que desagradava a Deus, essa construção da torre estavam se tentando fazer um caminho para se chegar ao céu sem passar por aquele que esmagaria futuramente a cabeça da serpente. O povo estava tentando ir para o céu a pé sem passar por Cristo, sem ao menos se dar o trabalho de morrer. Sim, eles queriam transitar entre o céu e a terra no momento em que eles achassem que seria conveniente. Eles estavam tentando tomar o lugar de Deus, tentando ir para o céu pelos seus próprios meios, e acabaram chegando a lugar nenhum. Agora, sabe o que é interessante? O versículo 6, parece que Deus se sentiu ameaçado, porque afinal de contas Deus parou e pensou. Se a gente fizer uma leitura rasa, uma leitura meio fria, vai ver, nossa, o povo tá querendo vir para cá, para o céu a pé. Eles estão tentando construir uma torre para que o seu nome fique cravado na terra, para que eles sejam famosos e todos venham se lembrar deles. O que mais esse povo vai pensar? Até onde a mentalidade humana vai chegar? Sinceramente, a gente olha para os dias de hoje também, a gente vê cada coisa que, sinceramente, é tanta maldade nesse mundo, A gente vê pessoas cometendo atrocidades com pessoas vulneráveis. E um ambiente onde essa pessoa que comete a atrocidade, ela seria a pessoa mais digna de confiança. Todo mundo sabe aqui da notícia que a gente está falando, que aconteceu no hospital. Nós vemos noticiário e nós sabemos disso. Até onde a maldade humana pode chegar, gente? Até onde? Nesse ponto aqui, nós vemos que Deus, ele vendo isso, vendo que o ser humano não teria limites, pelo menos naquele momento, ele demonstrou a sua misericórdia dispersando o povo. Nós vemos aí uma manifestação da longanimidade do Senhor. Que, afinal de contas, por que Deus não destruiu o povo naquele momento? Já que o povo tentou chegar ao céu do jeito que queria, já que o povo causou essa ira no Senhor, por que Deus não destruiu o povo naquele momento? E a gente pode ver isso aí, a gente pode ver uma resposta em Atos 17, versículo 26 e 27. Vão comigo? Atos 17, versículos 26 e 27. Vou ler aqui rapidinho para tentar ganhar tempo. De um só, Deus fez todas as nações dos homens para que habitem sobre toda a face da terra, e determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, e os limites de toda a sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem, e talvez procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós.
Deus ele não destruiu aquele povo naquele momento porque ele foi longânimo, ele foi paciente, assim como ele tem sido paciente até hoje. Longanimidade de Deus nesse momento. E aqui nós vemos também mais dois motivos aqui pelo qual Deus dispersou aquele povo. O versículo no versículo 9 vai aliás, a gente vai ver aqui nesses versículos em que os homens foram dispersados e a primeira razão para isso. O povo estava concentrado todo em um lugar só, desobedecendo a ordem de Deus deixada em Gênesis 9:1. Vai dizer aqui, Gênesis 9:1 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus ele não queria um povo num lugar só, mas Deus ele queria que o povo enchesse, que a gente povoasse a terra, queria que o povo multiplicasse. Então, o primeiro motivo, os homens concentrados todos num lugar só, todo mundo pensando besteira e todo mundo desobedecendo ao Senhor, concentrados ali. Então Deus fez com que o povo se multiplicasse. E aí a segunda razão a gente vê aqui. Deus ele demonstrou a sua misericórdia pela humanidade, refreando os seus instintos malignos. No momento em que Deus confundiu a língua do povo e o povo não conseguiu mais se comunicar, então eles acabaram refreando aquele pensamento. Como vão se comunicar? Como eu vou chamar o outro para me ajudar para esse plano maligno? E agora, sabe, hoje a gente pode ver aqui algumas características muito parecidas com Babel. Porque se hoje o ser humano não falam todos a mesma língua, se hoje não falamos todos a mesma língua, hoje nós temos a mesma mentalidade. O mesmo pensamento pecaminoso, eu não estou falando nós, igreja, não, tá, gente? Eu estou falando nós como sociedade. O mesmo pensamento pecaminoso que passa em um brasileiro, passa em alguém lá do outro lado do mundo. Quantos aqui acompanharam alguns Jogos Olímpicos ou acompanham algumas notícias na televisão e às vezes a gente vê um homem vestido de mulher ou alguém de cabelo rosa, alguma coisa assim do tipo? O que seria isso se não fosse a mesma mentalidade? E aí nós vemos também, não só o homem tendo a mesma mentalidade para o mal, como também nós vemos a falsa religiosidade também. Porque nós vemos há muitos evangelhos que são pregados por aí, mostrando que o homem pode chegar a Deus, eu falo entre aspas, sem se arrepender dos seus pecados, porque afinal de contas somos todos pecadores. Já ouvimos palavra desse tipo. Olha outro altar de tijolo aí. Nós vemos cada um falando de Deus à sua própria maneira. Nós vemos cada um falando de fé à sua própria maneira. Todo mundo dizendo que ama ao Senhor à sua própria maneira. Chegou ao ponto de algumas pessoas dizerem que uma pessoa de muita influência no Brasil morreu se declarando ateu e haveria a chance dele ir para o céu. Não julgueis para não ser julgados. Bom, eu não sei se ele se arrependeu no final de sua vida quando ele sofreu o grave acidente. Mas tem gente por aí dizendo que é preparado para encontrar no céu algum ateu. Que loucura. O evangelho é a sua própria maneira. Um altar sendo construído da maneira que Deus não programou. Então o que acontece?
Hoje nós vemos a mesma mentalidade maldosa. Hoje nós vemos os mesmos pensamentos que em Babel se tinha de chegar ao céu pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios meios. Assim como eles agiam de uma maneira como se não houvesse Deus, hoje o ser humano age como se não houvesse Deus. Vamos viver tudo que a gente tem hoje porque só se vive uma vez. Sabe de uma coisa? A gente acha que só se vive uma vez, mas não é não. Eu vivi ontem, estou vivendo hoje. Eu vivi anteontem, e anteontem, desde 1988 eu estou vivendo. A gente tem uma vida que se vive várias vezes. A gente vive vários dias diferentes. A cada minuto que se passa é um milagre que não se repete. Isso foi um pastor antigo, um dos primeiros pastores que eu tive na vida, ele falou isso, eu nunca mais esqueci. A cada minuto que se passa é um milagre que não se repete. E já ouvi também de um antigo professor da escola dominical também, que cada dia é uma dádiva, a gente tem que usar sabiamente. Cada dia é um presente. É um presente de Deus. Nós só temos o agora, como já disse o nosso pastor Alan. Então nós temos uma vida e essa vida nós podemos viver de maneiras diferentes. Quem antes vivia numa vida pecaminosa e se converteu está vivendo uma vida diferente. Mas morrer a gente só morre uma vez. Ao homem só é dado morrer uma vez e depois disso vem juízo. Só que hoje as pessoas achando que só se tem essa vida, só se tem uma vida, a gente só tem o aqui e agora, vivem loucamente achando que não existe Deus. E digo mais ainda, há muitas falsas pregações, muitos altares de tijolos sendo construídos aí, como se não houvesse um Deus da Bíblia que é um Deus de justiça. Estamos vivendo uma nova mentalidade de Babel. Estamos vivendo uma nova mentalidade de Babel. E olha só que coisa interessante. Vou abrir a palavra de Deus em Isaías 11. Do 10 ao 12. Olha que interessante. A Torre de Babel foi edificada na cidade de Sinear. Não foi na cidade de Babel. Só se tornou o Babel, o nome foi dado Babel depois que houve a confusão, mas a Torre de Babel foi construída na cidade de Sinear. E olha só que interessante. O povo ele foi disperso por conta do pecado. Foi disperso por conta da mentalidade pecaminosa, da mentalidade má. Deus dispersou o povo por isso. E agora vamos ver aqui uma promessa de Deus que é bem interessante. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restarem sobre a Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elião, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar. E levantará uma bandeira entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os 4 cantos da terra. Olha a promessa de reunião desse povo de novo. Deus dispersou os maus, mas Ele quer reunir os bons. E quando fala da raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, estamos falando de quê? Estamos falando de cruz, o ponto de referência. Sabe, estandarte que ergue a bandeira? Quando a gente vê o nosso estandarte, a gente olha para quê? A gente está olhando para a cruz. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente está olhando para a cruz do Senhor. A raiz de Jessé, o filho de Davi, Jesus Cristo, posto por estandarte, o ponto de referência. E as nações perguntarão pela raiz de Jessé.
Então, o que acontece? Da mesma forma que Deus, em sua longanimidade, dispersou o povo mau, dispersou o povo pecaminoso, e o pecado hoje habita toda a terra, Deus nos chama, porque Ele quer fazer do seu povo uma só mente, uma só fé, um só caminho, um só pensamento, uma só palavra, um só governo, o governo de Cristo. Em Isaías 27:13, vou falar um pouco mais sobre isso. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Estamos falando da Jerusalém celestial, não na Jerusalém terrena. E ao som da última trombeta o povo se reunirá e se encontrará com o Senhor nos ares. Promessa do Senhor, o povo que foi dispersado pelo pecado, foi disperso pelo pecado, se tornará um e nos encontraremos com o Senhor. E olha, e tem mais promessa ainda sobre o mesmo assunto, em Isaías 40. A promessa para o Senhor. E como será feito isso? Isaías 40, do 1 ao 5, vai dizer: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e anunciem que já a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplainado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor quem disse. A promessa do Senhor que virá o Cristo. Como foi pregado na última pregação do nosso pastor Geraldo, falando sobre João. E aqui está falando sobre a primeira vinda do Senhor, onde todas as coisas começariam a se endireitar, porque afinal de contas o Evangelho se manifestaria. O Evangelho se manifestaria, e lembramos que o Evangelho, nós não estamos falando de uma simples doutrina, nós estamos falando de uma pessoa, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a nossa boa nova, Ele é o Evangelho encarnado. E os versículos do 9 ao 11 vai dizer: Quanto a ti, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte, e tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta as mãos, levanta, não temas. Dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, o seu salário diante da tua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. O nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso sumo pastor virá para nos apacentar para todo sempre. Porque nessa primeira parte de Isaías 40 está falando da primeira vinda do Senhor. Mas aqui no final, pelo menos a gente pode perceber, nesses últimos versículos que a gente leu, estão falando do governo perpétuo do Senhor. O Senhor reinará e governará para todo sempre sobre nós. E essa mentalidade pecaminosa que existe, não existirá mais. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa dele. E só ressaltando sobre o nosso sumo pastor, a gente vai ver isso aí em João 10. Vamos abrir aqui, João 10. Jesus, o bom pastor.
Vamos ler um aqui, do 9 ao 11. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Nós. Ele deu a vida por nós. O bom pastor deu a vida por nós e as suas ovelhas, cumprindo a vontade do Pai incondicionalmente. O bom pastor é a nossa porta de entrada. Não é uma torre que a gente vai construir para tentar chegar até o céu. Não são altares de tijolos que vão fazer com que a nossa adoração seja perfeita. Mas o bom pastor, ele é a porta. Ele é o princípio, o meio, o fim. O caminho, a verdade e a vida. Ao conhecermos Jesus, nós caminhamos com Jesus, em Jesus, até chegar ao Senhor Jesus. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele é a porta de entrada, ele é que é o caminho. Ele nos conduz no caminho e ele é o final de todas as coisas, porque no fim o que nós queremos é viver com Jesus para todo sempre. Então, meus irmãos, às vezes a gente tenta chegar à nossa vida cristã pelos nossos próprios meios. Às vezes a gente tenta caminhar de acordo com aquilo que a gente acha que é correto. A gente tenta andar no nosso próprio ritmo. E a gente tenta adaptar a palavra do Senhor a nós. Não é a palavra de Deus que tem que ser adaptada a mim. Sou eu que tenho que ser adaptado a ela. Não é Deus que me compreende, simplesmente Ele me entende e... Afinal de contas, eu sou um cara legal e Deus entende. Não, nós não somos legais. Deus não enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para vir até essa terra para morrer numa cruz porque Ele acreditava na gente. Não, pelo contrário. Deus ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar porque Ele viu que a humanidade não tinha jeito. Não tem jeito. Não tem mérito próprio. Não existe bonzinho na história. Não existe bonzinho na história. Ou como diz o refrão, o maior vilão sou eu. Nós não somos os bonzinhos, nós não somos os mocinhos dessa parte. E nós precisamos de um advogado. E nós precisamos seguir uma Constituição. E essa Constituição chama-se Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O nosso estandarte, nós estamos falando da cruz. O estandarte que carrega a nossa bandeira é a cruz. A língua que nós falamos é a língua dos anjos? É a língua do amor. A mentalidade que nós temos que ter é a mentalidade de Cristo. Então, para a gente encerrar, vou deixar aqui um conselho bíblico em Filipenses 2. Mais um conselho bíblico aqui. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, e vai dizer, isso é um conselho para a igreja. Afinal de contas, Deus quer que nós andemos em unidade. Se antes havia, se atualmente existe uma unidade para o mal, uma união, uma comunhão, uma mesma mentalidade maligna. Sim, há essa mentalidade maligna. Deus quer que nós tenhamos uma mentalidade santa. Deus não quer que a gente se perca em simples discussões teológicas. Calvinismo, arminianismo e outros ismos. Deus quer que a gente ande na palavra dele.
Não é um ismo que vai nos salvar, não é um rótulo que vai nos salvar, mas nós somos salvos por um selo, e esse selo é o Espírito Santo em nós. Não os rotulados por um ismo, mas os selados pelo Espírito Santo. Em Filipenses 2, do 11 ao 5, vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento que houve em Cristo Jesus? A gente fala tanto em mentalidade de Cristo, e que mentalidade que ele teve? Ou tem, que afinal de contas ele vive. E a mentalidade dele ao passar por essa terra foi uma obediência incondicional. Então que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que havia de se apegar. E tantas vezes a gente se apega aos nossos cargos ministeriais. A gente se apega ao fato de um dia ter sido usado por Deus. Jesus é Deus. E veio em forma de homem. E não se apegou a esse fato. Mas continuando aqui, versículo 7. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência incondicional, amor incondicional ao Pai. Desapego total pelo poder. Desapego total pela sua glória. Essa é a mente de Cristo. E isso teve uma recompensa, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a mentalidade que nós devemos ter. Nós não devemos tentar chegar ao céu como os cidadãos daquela cidade de Sinear. A gente não deve tentar chegar ao céu no nosso próprio meio, a pé, pelo nosso próprio caminho, não. Mas há um caminho, há a verdade e há uma vida. Chama-se Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa mesma mentalidade, que o nosso próprio esforço, a nossa própria mentalidade, o nosso próprio jeito de agir, o nosso próprio jeito de enxergar a vida, isso vai nos levar a lugar nenhum. Afinal de contas, seremos dissipados. Os nossos próprios meios vão nos levar a ser dispersos da congregação do Senhor. A nossa maneira de pensar vai simplesmente vai simplesmente nos levar a uma condenação. Então, meus irmãos, Deus nos chama para sermos um povo, um único povo, um único governo, a mesma língua, a mesma mentalidade, o mesmo governo, o governo de Cristo sobre nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar, te bendizer. E, Senhor, queremos te pedir perdão, ó Pai amado, por todas as vezes que a gente tentou usar dos nossos próprios méritos, dos nossos próprios métodos, para tentar agradar ao Senhor. Deus, perdão, ó Pai amado, por todas as vezes que a gente achou que iria te adorar, ó Pai amado, do nosso próprio jeito. Não, Pai. Deus, perdão, ó Pai amado, por todas as vezes que a gente diz, eu amo o Senhor do meu jeito. Não, Pai. Porque não existe meu jeito, não existe meu padrão, não existe a minha forma. Não existe o meu jeito de pensar. Existe a palavra de Deus que nos deixou um padrão, deixou uma forma, deixou um método, deixou um jeito. O que existe, ó Pai amado, é a Tua palavra e nada mais além disso. E somos nós que temos que nos adaptar a ela.
Senhor, perdão, ó Pai amado, porque muitas vezes a gente tenta se chegar a Ti, ó Deus, com o nosso achismo. A gente acha muito, a gente pensa muito, a gente conclui muito. Eu. Mas o que importa é o eu, Pai. Se no fim das contas seremos julgados pelo Senhor, e vale aquilo que o Senhor diz. Assim, ó Deus, que na lei, como na lei dos homens não vale necessariamente a minha forma de interpretar a lei, mas vale a letra fria, assim é a palavra do Senhor. Assim é a palavra de Deus. A lei dos homens, que é imperfeita, ela tem que ser cumprida em sua integralidade. Assim é a palavra do Senhor. Pai amado, perdoe, ó Deus, pelos altares de tijolos que temos construídos. Perdão, ó Pai amado, por todas as vezes que edificamos torres para sermos famosos. Perdão, ó Pai amado, pelos sacrifícios em vão que a gente fez, ó Deus, tentando agradar o Senhor com aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. Ó Pai amado, conduza-nos a ser unidos e unânimes, ó Deus. Porque antes do teu povo, antes do Espírito Santo descer sobre a terra, a congregação estava unida, unânime, orando, clamando, buscando ao Senhor, até que o teu Espírito foi derramado sobre a terra, e ainda está sendo derramado sobre toda a carne, e ainda esperamos, ó Pai amado, a última chuva, para que os frutos amadureçam, e o Senhor nos colha, ó Pai. Deus, e que a cada momento que nós estivermos aqui, comendo do pão que é a Tua palavra, bebendo do sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado, a cada momento que nós estivermos aqui, ó Deus, nos alimentando do Senhor, que a gente não esqueça de que nós devemos ser um, e que a gente não esqueça, ó Pai amado, de que nós devemos ter a mesma mentalidade de Cristo, nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos achismos, dos nossos métodos. Esquecer, ó Pai amado, que a gente tem algum mérito, porque no final das contas nós não temos mérito nenhum. Não chegaremos a Ti pelos nossos méritos, mas chegaremos a Ti, ó Deus, com o coração contrito, quebrantado, vazios de nós mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que a gente não use dos nossos próprios meios para tentar chegar a Ti, ó Deus, mas que possamos sempre lembrar de Cristo, lembrar da Tua palavra de forma incondicional, ó Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.